práticas aí para fazer isso. Agora eu vou falar um pouco do Kanban. O Kanban, muita gente, você já deve ter visto em alguns lugares, já deve ter até trabalhar com ele de certa forma. Já deve ter visto quadros na parede com post-its coloridos lá, mostrando ali o que precisa ser feito, o que está sendo feito, o que já foi feito, ou até mesmo no Trello, ou outras ferramentas, né? Mas aquilo ali é um quadro Kanban. É uma das ferramentas do método Kanban. O método Kanban é um método com muitas práticas, até mais práticas do que o Scrum. E não necessariamente ele é um método ágil, porque o Kanban é até mais antigo do que a onda da agilidade em si. Então, não necessariamente você está trabalhando no contexto ali do ágil aliás, não necessariamente você está usando o Kanban e você está rodando ali métodos ágeis, né? O Kanban é uma palavra asiática, japonesa, né? Que significa cartão de visual, ou um quadro visual, ou placa de sinalização, né? Se você for no Google, tenho quase certeza que se for no Google digitar Kanban, Japão, alguma coisa do tipo, você vai encontrar algumas plaquinhas lá, fotos, gente, de plaquinhas. E a primeira versão do Kanban começou a ser utilizada pela Toyota lá em 53 pelo Taishi Ono, o cara lá da Toyota, que ele criou um mural, que ele colocava uns pedaços de papel para o pessoal da fábrica sinalizar o que tinha para ser feito, o que estava sendo feito e o que já tinha sido concluído. E lá em 2010, o David Johnson, ele é um americano, ele pegou essa ideia do Kanban e criou um método Kanban, ele criou uma metodologia em cima daquela ideia do quadro. Esse aqui é uma foto lá do Kanban lá da Toyota. Né? Então, ali, aqueles papéis ali estão... parece meio confuso ali, mas era a forma que eles utilizavam para rastrear o trabalho, né? Eles conseguiam ver o que eles tinham para fazer, o que estava fazendo e o que tinha para ser feito. Então, né, o método Kanban, ele usa um quadro Kanban para visualizar o trabalho invisível, fluxo de trabalho, os riscos de negócio, juntamente com sistemas Kanban que limitam o trabalho em andamento. E o que quer dizer isso aqui? O que quer dizer primeiro aí com trabalho invisível? Para a gente que trabalha aí com TI, não só TI, né? Outras áreas também, né? Design, enfim, atividades que você precisa fazer ali na frente do computador e que não é tão óbvio para quem está de fora ver o que está sendo feito, né? Acompanhar o que está sendo feito, a gente chama de trabalho invisível por quê? Se você chega, por exemplo, numa obra, você bate o olho, você sabe o que está sendo feito. Você vê lá o pedreiro passando o cimento na parede, você vê alguém peneirar na areia, você sabe em que status da construção está, você consegue ver, já levantaram a parede, você consegue bater o olho e sabe o que as pessoas estão fazendo e em que estágio o trabalho já está, né? Já, né, por exemplo, se você está trabalhando em construção de software, construindo automação para alguma coisa, está ali na frente do computador, se você chega numa sala no escritório e vê várias pessoas na frente do computador ali, você não vai bater o olho e saber o que elas estão fazendo. E nem qual é o status do trabalho que elas estão fazendo. Né? Você pode estar construindo uma coisa, você vai olhar para elas aí, você não sabe em que estágio do trabalho está. O simples fato de você ter um quadro com a listagem do que tem para ser feito, o que está sendo feito e o que já foi feito, já muda o cenário todo, né? Você já sabe o que está... Já consegue ver o que está sendo construído e qual que é o status. E você consegue ver o fluxo também, né? Então, por exemplo, o fluxo é a fazer, fazendo, feito. Ou então o fluxo é desenvolvimento, revisão de código, teste, entrega. Então, você bate o olho no quadro, você sabe qual é o fluxo. E limitar o trabalho em andamento você sempre vai entregar muito mais rápido as suas atividades, se qualquer coisa que você estiver fazendo na vida, se você fizer uma coisa de cada vez. Quanto mais atividades você paraleliza, quanto mais atividades você faz em paralelo, mais devagar você faz. Então, o Kanban, uma das principais práticas do Kanban é limitar a quantidade de trabalho que você faz em paralelo. O work in progress, né? O limite de WIP. Não sei se você já ouviu falar desse termo. O limite de WIP é basicamente isso. Ao invés de eu estar trabalhando duas coisas em paralelo, eu vou trabalhar em uma. Então,
Eu tenho uma atividade para puxar, eu puxo, começo a fazer, terminei, eu puxo a outra, né? Aqui alguns exemplos de quadro Kanban, aí já algo mais familiar aí para vocês, né? Acredito. Hoje, até mesmo como a gente está no trabalho remoto, essas ferramentas aqui são até mais utilizadas. Já existiam, mas hoje eu acredito que até que sejam mais utilizadas. Algumas dessas aqui você já deve ter utilizado, né? São ferramentas de gestão à vista. Utilizadas não só para Scrum, não só para Kanban, né? Dá para usar Scrum, dá para usar qualquer outra prática aqui, né? Mas eu, por exemplo, uso muito o Gira, já usei muito o Trello, né? Existe o Azure DevOps também, que é uma ferramenta de gestão à vista. O Miro, que é uma ferramenta onde você consegue criar quadros interativos para diversos tipos de atividades colaborativas. E quando usar o Kanban, né? O Kanban é um método que ele pode ser adotado em praticamente todo tipo de projeto, não só de software, assim como o Scrum, né? Mas eu acho que o Kanban ele funciona até melhor, aí é um sentimento mais meu, uma opinião minha mesmo. Eu acho que o Kanban funciona até melhor em cenários diversos, porque ele é basicamente mapear ali o seu fluxo de trabalho, identificar ali o fluxo, né? Identificar ali os problemas e te dar facilidade ali para poder identificar o que precisa ser melhorado. Então, quando usar o Kanban, né? Quando você sente que o fluxo de trabalho não está legal e pode ser melhorado, mas não se sabe muito bem o que pode mudar e onde começar. Então, às vezes você sabe que o seu time, sua empresa, enfim, onde você está trabalhando aí, tem algum problema ali em relação às entregas. O fluxo de trabalho não está entregando, não está legal, não está entregando bem, mas você ainda não sabe qual que é o problema. O meu método Kanban ele vai mostrar isso, porque o simples fato de você estar usando um quadro já deixa o trabalho visível e quando você começar a metrificar e usar métricas ali para medir gargalos, identificar problemas, os problemas vão começar a ficar visíveis. Você vai começar a identificar onde que está o problema e traçar plano para poder resolver. É quando você sente que a equipe está trabalhando acima da capacidade. Então, o Kanban, aí até fazendo ali um adendo junto com o Scrum, quando eu falei ali com aquela questão de... Só um minuto, pessoal, parece que o meu monitor desligou aqui. Não estou vendo minha tela, não. Deixa eu voltar aqui. Voltou agora. Problemas técnicos aqui. Aí sim. Quando eu falei ali que antes de começar um sprint, por exemplo, lá no Scrum, é importante conhecer a capacidade de entrega do time. Quando você usa o Scrum mesclado com o Kanban, por exemplo, ou com as métricas do Kanban e você consegue medir ali, por exemplo, por sprint, quanto que o time entrega ali, né, o throughput, eu vou falar um pouco mais disso mais para frente, você consegue entender qual é a capacidade de entrega. Então, você vai ser mais realista na quantidade de trabalho que você vai pegar para fazer, né? E quando as prioridades mudam diariamente. Os princípios do Kanban, né? Comece onde você está, concorde em buscar a mudança evolutiva e a atitude de liderança em todos os níveis. O que é isso? Né? Comece onde você está. Ao contrário do Scrum, por exemplo, que é um framework, né? O Kanban não é um framework, o Scrum é, porque ou você adotar o Scrum, você tem que adotar ele daquela forma que ele está lá, né? Você tem que ter lá o backlog do produto, tem que ter o sprint backlog, tem que fazer a plane, tem que seguir aquelas cadências, para você poder aproveitar o máximo ali do Scrum. Ele é um framework, né? Ele é uma receitinha ali básica do que você precisa fazer. Já o Kanban, ele incentiva que você deve começar com o que você tem. Do como você está. Então, não é já implementando tudo que o Kanban oferece de prática só para implementar. Não, vai implementando aos poucos as práticas, identificando onde estão os gargalos, identificando onde estão os problemas e melhorando continuamente. E aí sim, implementando aos poucos, vai amadurecendo ali o sistema Kanban com as práticas que fizerem sentido implementar. Então, às vezes você pode ter aí, se vocês depois pegarem para estudar o Kanban com mais profundidade, vocês vão ver que tem diversas práticas dentro dele, mas você não precisa aplicar todas elas para você performar bem, né? Você pode começar ali onde você está mesmo e melhorando evolutivamente, né? E sobre a atitude de liderança em todos os níveis, está muito ligada àquela questão também de colaboração e confiança, né? E de
auto-organização, né? Então, a atitude de liderança em todos os níveis é os membros do time, os membros da organização se sentirem confortáveis ali de cobrar o restante do time mesmo, tipo assim, se sentirem donos, né, se sentirem responsáveis ali pelo processo, pela entrega e cobrar ali os envolvidos ali para o processo andar, né? Então, se você vê com, vamos supor que você está trabalhando num time que está usando ali o Kanban, que está trabalhando num time que está desenvolvendo um produto, e você vê que algo não está legal, você pode dar um feedback e ver, não, vamos tentar melhorar isso aqui, né? Então, assim, as coisas não precisam vir top-down, né? As pessoas envolvidas como todo ali podem ter essas atitudes de liderança e sentir donas ali do, do valor que precisa ser entregue, né? Então, aqui é práticas do Kanban, né? Visualizar o fluxo de trabalho. E como que a gente visualiza o fluxo de trabalho? Usando um quadro Kanban, né? De acordo com um daqueles exemplos que eu dei lá, né? Pode ser numa ferramenta online, como aqueles exemplos que eu dei, ou pode ser num quadro na parede. Geralmente, em empresas presenciais, é comum colocar um quadro na parede lá com os post-its também, né? Limitar a quantidade de trabalho em progresso, né? Então, assim, limitar a quantidade de trabalho que você faz ao mesmo tempo. Tem que tentar sempre fazer uma coisa de cada vez. Medir e gerenciar o fluxo. Vocês vão ver mais para frente ali algumas métricas que a gente pode usar para fazer isso, né? Porque a gente não gerencia o que a gente não mede, né? Tornar as políticas do processo explícitas, né? Então é questão de transparência, né? Então, tudo que as regrinhas do jogo mesmo, né? Tudo que foi definido de processo, de fluxo de trabalho, tem que ser evidente para todo mundo, tem que estar explícito, né? As pessoas, os membros do time, os membros da organização têm que estar cientes de quais são as políticas que precisam ser seguidas de acordo com o que foi definido, né? Por exemplo, a gente definiu ali que, e até não só a gente definiu, né? O Kanban, ele prega isso, né? Tipo, por exemplo, você tem lá o quadro Kanban, se não, um card que está lá na frente não pode voltar, o só anda para frente, né? Então, é uma política explícita. A gente colocou lá, card não volta para trás. Então, não volta, ninguém pode voltar a card para trás, né? Implementar mecanismos de feedback, que é aquela questão de inspeção e adaptação que tem lá no Scrum também, a gente também tem aqui no Kanban, né? De a cada periodicamente, né, o time se reunir e refletir, olhar para as métricas, olhar para como o trabalho está sendo feito, vendo o que está legal, o que não está e traçar planos de melhoria. Melhorar de forma colaborativa, evoluir experimentalmente. Né? Resume bem aí o que a gente trouxe até o momento. E aí o Kanban ele tem algumas cadências, que são algumas reuniões que acontecem também quando você utiliza o método Kanban como uma prática ágil, né? Uma delas é a cadência de reabastecimento, que é uma cadência feita periodicamente, preferencialmente uma vez por semana, e é basicamente o quê? Você tem lá uma lista de atividades a serem feitas, a serem priorizadas, reabastecer ali o to-do, né? O to-do, a coluna ali do quadro ali do que precisa ser feito com o que precisa ser priorizado. Então, a gente reuniu aqui, vamos fazer a cadência de reabastecimento, a gente precisa entregar esse valor aqui, né? É essa entrega que a gente precisa fazer. E prioriza ali quais são os itens de trabalho que a gente vai ser priorizado naquela semana em ordem de prioridade na coluna, né? É bem desejável que a coluna seja lá os post-its, né? Os cards, eles sejam em ordem de prioridade, né? Tem a Kanban Meeting, que é a daily, assim como tem no Scrum, tem a daily no Kanban também, que é a mesma coisa. Que é olhar para o quadro Kanban e ver como que está o andamento daquelas atividades que a gente já iniciou. E aí o Kanban prega a gente olha ali da direita para a esquerda, né? Então tem um quadro lá, por exemplo, com várias colunas, que significa ali o fluxo de trabalho. Da dele, a gente começa olhando da direita para a esquerda, olhando ali quais são os itens de trabalho que a gente está... Quais são as atividades que estão em andamento, qual é o status delas, e se tem alguma coisa travando que a gente esteja travando o avanço daquela atividade, né? E se tiver, né, pensar como tirar aquele gargalo e tirar aquele entrave para ela poder ser entregue.
Tem uma cadência ali, uma reunião de planejamento de entrega, ela geralmente é feita quando a entrega precisa ser planejada para ser entregue. Por exemplo, você vai entregar uma nova funcionalidade num sistema, mas você precisa antes planejar, por exemplo, qual que vai ser o impacto de já colocar ele em produção, qual que vai ser o risco, quem que vai ser impactado, o que precisa ser acompanhado, monitorado depois de quem que aquela funcionalidade for colocada no ar, né, o que pode dar de errado. Então, é uma série de fatores que são discutidos nessa reunião aí. E a retrospectiva tem a mesma função lá do Kanban, né? Olhar para trás e tentar melhorar aí o futuro, né? Manter o que está bom e melhorar o que precisa ser melhorado.